paz do Senhor Jesus, hoje eu trago mais uma vez uma palavra da parte de Deus para o teu coração, uma palavra que eu tenho certeza que vai trazer algo sobrenatural de Deus na tua vida. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 27, 64, que diz: manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Aleluia. Então aqui este versículo ele fala quando Jesus ele foi crucificado e os príncipes dos sacerdotes junto com os fariseus, eles se reuniram ali na casa de Pilatos. E lá eles disseram a Pilatos que lembrava que Jesus, quando estava vivo, ele disse que iria ressuscitar no terceiro dia. Então, os príncipes dos sacerdotes, junto com os fariseus, disse a Pilatos que era bom que colocasse ali no sepulcro de Jesus guarda, para que os discípulos de Jesus não fossem lá e roubassem o corpo de Jesus e viesse a dizer que Jesus ressuscitou. Então veja que os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não acreditavam no ministério de Jesus. Eles não acreditavam na santidade de Jesus. E quando eles disseram isso a Pilatos, Pilatos disse que era para colocar guarda no sepulcro. E assim colocaram. Veja que Deus ele separou esta palavra para o meu coração e para o teu coração, porque já antigamente já existia o joio perseguindo o trigo. Antigamente já existiam pessoas que não acreditavam no ministério de Jesus, que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e perseguiram Jesus. Os príncipes dos sacerdotes já tinham muitos anos ali no templo, na sinagoga, ele já tinha muitos anos. E quando Jesus ele chegou, depois desses príncipes dos sacerdotes, eles não acreditavam em Jesus. Achavam que por Jesus estar chegando agora, por Jesus estar ali trazendo um evangelho, está trazendo ali uma palavra, que eles não acreditavam, que eles achavam que tinha algo errado ali, porque eles acreditavam diferente. E Jesus ele trouxe algumas mudanças. E eles, os príncipes dos sacerdotes, ficaram revoltados e não acreditavam que Jesus ele era o Filho de Deus. Então, do mesmo jeito que Jesus ele foi perseguido, que Jesus ele foi odiado por muitos, assim também nós seremos odiados por muitos. Assim também nós que somos discípulos de Jesus também seremos perseguidos. Nós vemos que na igreja existe o joio e o trigo, e que o joio aqui representado pelos príncipes dos sacerdotes e representado aqui pelos fariseus, o joio sempre perseguiu o trigo, porque o joio está em trevas e ele não suporta a luz que existe no trigo, a luz do Espírito Santo. Então sempre houve perseguições. E Deus ele separa esta palavra para o meu coração e para o teu coração, para te dizer: acalma a tua alma, fica em paz. Deus ele te faz uma pergunta: por que te abates? Porque estás preocupado? O que tem acontecido na tua vida que você tem pensado em desistir? Muitas pessoas têm pensado em desistir. Muitas pessoas não querem servir a Deus porque não têm suportado a perseguição que acontece dentro de uma congregação ou até mesmo fora da congregação. Jesus ele diz que nós seremos odiados por muitos. E isso acontece e acontecerá. E já aconteceu. O joio perseguindo o trigo. Os ímpios perseguem o trigo. Nós vemos que a Bíblia relata que a perseguição sempre houve.
E nós que somos discípulos de Jesus, não será diferente conosco. Se o próprio Deus, ele foi perseguido, se o próprio Deus não acreditaram no seu ministério, então nós também, pessoas vão se levantar para não acreditar no nosso ministério. Pessoas vão se levantar para achar que a gente não serve a Deus em espírito e em verdade. Pessoas vão se levantar para fazer acepção de pessoa, para separar as pessoas, para dizer que não acredita no ministério de tal pessoa e por isso deixa aquela pessoa de lado. O joio acredita simplesmente no ministério daqueles que fingem ser de Deus. Mas o joio nunca irá acreditar no ministério do trigo, no ministério de quem realmente serve a Deus em espírito e em verdade. Então Deus, ele te diz, isso já aconteceu, essa perseguição acontece hoje e acontecerá, mas fica firme na presença de Deus. Não desista de servir a Deus, não desista de congregar, não desista de estar ali reunido com o trigo. Existe um povo santo de Deus, existe profeta de Deus, existe um povo santo que tem um ministério puro, um ministério santo, um ministério que Deus deu. Existem pessoas que estão fazendo uma obra que o Senhor Jesus, ele preparou para ele. Existe ainda um povo de Deus. Não fique triste, não fique desanimado na caminhada, não desista de servir a Deus, não desista de buscar a Deus, porque apareceu aí pessoas que se dizem ser de Deus e têm te perseguido, porque apareceu pessoas que se dizem ser de Deus e têm feito coisas erradas, e você de uma certa forma desacreditou. Não fique triste, não se apavore, não temas, não se preocupe. Se preocupe só em servir a Deus, se preocupe só em servir o Senhor Jesus em espírito e em verdade, não desviando para a direita nem para a esquerda, andando somente nos caminhos retos do Senhor, tendo o foco em Jesus e não nas pessoas, tendo o foco somente em Deus. Se os fariseus tivessem foco em Deus, certamente eles iriam acreditar no ministério de Jesus. Mas o que acontece é que muitas pessoas tiram o foco em Deus. Deixa de olhar para Deus, deixa de olhar para o que está escrito na Bíblia, para olhar as pessoas, para olhar os frutos das pessoas. Devemos olhar os frutos para saber quem é joio e quem é trigo. Mas nós não devemos olhar os frutos para se rebelar, não querer mais servir a Deus, para não querer mais congregar com o trigo, com os irmãos. Nós temos que olhar os frutos para estar alerta e saber quem realmente é de Deus e quem não é, para saber quem realmente é o trigo e quem é o joio, para que a gente venha estar preparado, para que a gente não venha cair em ciladas feitas pelo joio. Então é para isso que nós devemos olhar os frutos e não olhar os frutos e se rebelar e dizer, aquela pessoa se diz que é crente e faz isso, não concordo, vou deixar de ir à igreja, vou deixar de servir a Deus. Não, o joio está aí, mas o trigo também está. Vemos que existe pessoas ruins, pessoas boas. Nós vemos que existe frutos ruins, frutos bons. Então nós temos que estar alerta, vigilante, nós temos que ser prudente, analisar a situação, mas sempre servir a Jesus em espírito e em verdade, porque no final tudo dará certo, tudo ficará bem. No final, Jesus está ali trazendo vitória para o seu povo. E nós iremos passar, sim, por perseguições, mas passamos em posse de vitória, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Não se entristeça o teu coração com as perseguições, com as aflições. Vai surgir pessoas que não vão acreditar no teu ministério. Vai surgir pessoas que não vão acreditar que você é de Deus. Vai surgir pessoas que vão querer te julgar. Mas você não vai colocar o seu foco nessas pessoas. Você vai colocar o seu foco somente em Deus,
porque é Deus que te dá força, é Deus que te fortalece. Se nós estamos de pé, é porque o Senhor Jesus nos sustenta. É de Deus que nós precisamos, é do poder de Jesus, da graça, da sua misericórdia, que nós precisamos para prosseguir, para ir adiante. Nós precisamos somente do Senhor Jesus. E por isso devemos buscar a Ele, por isso devemos estar andando com Ele, nos caminhos do Senhor, para que tudo dê certo em nossa vida. Não desista de servir a Deus. Por causa de pessoas, por causa de joio, continue servindo ao Senhor Jesus. Jesus, Ele morreu por mim e por você. Então nós temos que servir a Deus com alegria, servir a Deus feliz, sabendo que Ele está vivo, sabendo que o nosso Redentor vive, e se Ele vive, nós somos mais que vencedores, porque Jesus Ele está batalhando ao meu favor e ao teu favor, amém? Fica com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida, amém?